Yeah. Yeah. Lucre R$4.000 com os melhores palpites e bilhetes para esse sábado, dia 25/10/2025. Mas não te peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. E tem sorteio todas as semanas aí, onde o ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. Para participar, basta se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e comentar. Comentando, você participa automaticamente dos nossos sorteios. Agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse sábado recheado de jogos. Maravilha, começamos aqui utilizando o jogo da Premier League. Temos o Chelsea enfrentando o Sunderland, Chelsea jogando em casa e o favoritismo para essa partida é do Chelsea, ok? Chelsea que vem de uma goleada aí de 5-1 pela Liga dos Campeões, aí goleou o Ajax, bateu no pobre do Ajax até dizer chega. 5-1, que goleada absurda com gol de brasileiro. Chelsea fez a parte dele aí, ok? E agora ele vai jogar em casa contra o Sunderland, jogaço. Então, para essa partida, o Chelsea é favorito. Sunderland que também vem de uma derrota aí para o Manchester United por 2-0. Então, essa partida bem provável que a equipe do Chelsea vença e convença. E a gente vai buscar esse favoritismo do Chelsea para fazer esse bilhetinho. Peguei aqui uma vitória do Chelsea, ok? Para vencer. Peguei para ter no mínimo 4 finalizações no primeiro tempo. Chelsea vem finalizando bastante no primeiro tempo dos jogos aí, e busquei mais de 5,5 cantos para sair no mínimo 6 escanteios na partida. O bilhete ficou com odd de 1,50, bem legal e bem favorável. Gostei desse bilhete, hein? Principalmente que o Chelsea é favorito a vencer. Claro que pode acontecer um possível 1-0, 2-0, pode sim, é normal. Por isso que a gente pegou só vitória seca com pagamento antecipado. Então, se ele abrir 2 gols de diferença, a gente garante nossa vitória aí antecipada aí do Chelsea, ok? E meu placar exato para essa partida, eu acredito que o Sunderland não marque no Chelsea, por isso que a gente vai buscar uma vitória seca aí por 3-0 aí, pro Chelsea vencer sem tomar gols da equipe do Sunderland, hein? Então, placar exato 3-0 Chelsea. Anota aí o bilhete para você não esquecer. Vitória seca do Chelsea, mais de 3,5 finalizações no primeiro tempo e para sair no mínimo 6 escanteios na partida. Bilhetinho com odd de 1,50, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Ligue 1, Liga Francesa, temos o PSG jogando fora de casa contra o Brest. PSG que precisa vencer, pois a primeira colocação da Ligue 1 está na conta do Olympique de Marseille, que no confronto direto contra o PSG venceu por 1-0. Claro que o PSG estava na festa pela bola de ouro, onde Dembélé foi campeão, então foi desfalcado naquele jogo. Aí o Olympique de Marseille aproveitou e venceu a partida, mas o PSG não tá de brincadeira. O PSG pegou o Bayer Leverkusen no último jogo da Champions League aí, meteu 7-2 fora de casa. Eu não tô brincando, o PSG jogou fora de casa e meteu 7-2 no Leverkusen, cara. Foi um massacre, foi algo surreal o que eu vi naquela partida do Bayer Leverkusen PSG. Parecia Brasil e Alemanha, nunca vi algo igual assim, cara. Então o PSG não tá de brincadeira, então claramente ele é favorito para vencer essa partida, mas a gente buscou os mercados de gols, pois todos os últimos 5 jogos entre Brest e PSG, todos bateram a linha de over 2,5, isso mesmo, 2,5 gols. É jogo para sair muitos gols, escanteios a favor do PSG, e eu busquei um mercadinho de 10 minutos bem interessante aí. Então vamos lá, peguei aqui para esse jogo mais de 1,5 gols na partida para sair
2 gols. Então mesmo que aconteça uma zebra de 1-1, 2-2, a gente garante nosso win. Coloquei pro PSG ter mais de 1,5 cantos no primeiro tempo, a ter pelo menos 2 escanteios no primeiro tempo. Essa linha vem batendo tranquilamente, PSG vem gerando muitos escanteios aí no primeiro tempo e busquei pro Brest não meter gol no PSG nos primeiros 10 minutos. Bilhete com odd 1.50, bem favorável, gostei desse bilhete, hein? PSG que vem atacando bastante, vem jogando muita bola, é lindo de ver o jogo do PSG, acredito que ele vença e convença aí contra a equipe do Brest e assim assuma novamente a liderança da Ligue 1, ok? Bilhete com odd 1.50, meu placar exato para esse jogo tá com cara de ambas marcas, por isso que eu vou buscar 3-1 PSG, pro PSG vencer com 3 golzinhos aí, tomar um golzinho da equipe do Brest, beleza? Então anota aí para você não esquecer, mais de 1,5 gols na partida, mais de 1,5 cantos no primeiro tempo pro PSG e pro Brest não meter gol nos primeiros 10 minutos aí do jogo. E o placar exato 3-1 PSG. Então bilhetinho bem favorável, bem legal, odd 1.50, acredito sim que dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora lá para a Itália, temos aqui clássico italiano, Napoli Inter de Milão. Esse jogo vai pegar fogo, confronto direto pelas primeiras posições, pois a primeira colocação não é de nenhum deles, ok? É do Milan. Milan é o primeiro colocado aí na Liga Italiana, então a Napoli e a Inter precisa vencer, como é confronto direto, é um jogaço aí, é clássico, cara. Não tenho que falar de clássico. E também temos aqui também pela Premier League outro jogaço, o Manchester United enfrentando o Brighton, ok? Jogaço também. Então vamos lá pro jogo da Napoli Inter de Milão. Eu não busquei favoritismo a favor de ninguém. Eu busquei um golzinho na partida, pois todos os últimos 5 jogos saíram pelo menos um golzinho, independente de quem seja, e busquei agora sim um pouquinho de favoritismo na questão de finalizações a favor da Inter de Milão, que não decepciona, cara. Eu venho pegando vários guinzaços aí com esse mercado de finalização no primeiro tempo a favor da Inter de Milão. Mesmo jogando fora de casa, ela vem finalizando bastante em vários clássicos aí contra a Juventus, Roma. A Inter de Milão finalizou 4, 5, 6 vezes no primeiro tempo tranquilamente. No jogo mesmo contra a Roma, mesmo fazendo gol cedo, ela finalizou 6 vezes no primeiro tempo. A Inter de Milão finaliza muito, então para isso eu peguei mais de 3,5 finalizações no primeiro tempo para a Inter de Milão, para ela finalizar pelo menos 4 vezes no primeiro tempo, hein? Eu jogo do Manchester United Brighton, aproveitei que todos os últimos 5 jogos entre eles bateram a linha de over 1,5 e peguei o over 1,5 na partida do Manchester United e Brighton, ok? A odd tá 1.16, tá uma odd baixa aí, mas acredito que tá bem legal pra gente buscar esse win nesse bilhete, hein? Então anota aí, Napoli Inter de Milão, mais de 0,5 gols para sair pelo menos um golzinho na partida, independente de quem seja, e mais de 3,5 finalizações no primeiro tempo para a equipe visitante da Inter de Milão, para ela finalizar pelo menos 4 vezes no primeiro tempo. E o jogo do Manchester United Brighton, não tenho o que falar, é jogo para gols, vamos de 1,5 gols para sair pelo menos 2 golzinhos na partida, até o ambas marcas, por essa partida tá bem interessante. Dos últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateu ambas marcas, é jogo para ambas marcas, hein? Tá bem legal, gostei demais aí desse confronto. Agora vamos placares exatos pro jogo da Napoli e Inter de Milão. Vou chutar a vitória da Inter de Milão por 1-0 jogando fora de casa, e o jogo do Manchester United Brighton, vou chutar a vitória do Manchester United por 2-1 aí jogando em casa, hein? Então 2-1 Manchester United Brighton e Inter de Milão e Napoli, 1-0 Inter de Milão para vencer fora de casa aí sem tomar gols, hein? 1-0 Inter. Então bilhetinho bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Premier League, a gente tem Brentford e Liverpool que caiu um pouquinho o rendimento aí, já estava vindo de 3 derrotas seguidas, juntando Liga dos Campeões e Premier League, então a coisa não estava boa pro Liverpool. Aí no jogo recente aí da Champions League, começou perdendo pro Frankfurt, virou e venceu sua partida aí, venceu e convenceu aí contra a equipe do Frankfurt, mas isso não quer dizer que o Liverpool voltou a ser o Liverpool que era
antes, ok? Tem que ter cuidado nessa questão aí, mas a gente vai buscar os mercados mais simples possíveis e pegar todos a nosso favor. Vamos lá, para esse confronto aí, Liverpool é favorito, as casas estão colocando o Liverpool como favorito pro jogo, e eu acredito também que ele seja um pouquinho favorito, mas eu vou ter cuidado e buscar um mercado que vem batendo tranquilamente, que é gol a favor da equipe do Liverpool, mesmo ele tendo perdido o clássico aí, acho que foi contra o Manchester United, perdeu de 2-1 aí, ele pelo menos marcou, ok? Então a gente vai buscar essa linha aí de gol a favor da equipe do Liverpool. Vamos buscar pro Liverpool marcar, mesmo jogando fora de casa, 2 escanteios no primeiro tempo pro Liverpool, essa linha vem batendo tranquilamente, então a gente vai buscar também 2 escanteiozinhos da equipe visitante do Liverpool e menos de 8 cartões, essa linha vem tranquilo, o máximo que sai é 4, 5 cartões nos jogos aí do Brentford e do Liverpool, ok? Então temos um bilhete com odd 1.50, bem legal, gostei, hein? Anota aí para você não esquecer, Liverpool para marcar, Liverpool para ter 2 escanteios no primeiro tempo e para não sair 8 cartões na partida, e o placar exato já sabe, jogo também com cara de ambas marcas, a gente vai buscar a vitória do Liverpool por 2-1, mesmo jogando fora de casa, hein? Então vitória do Liverpool por 2-1, bilhete com odd 1.50, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Agora para a La Liga e Liga Uruguaia, temos 2 jogos bem interessantes. Temos o Peñarol jogando fora de casa contra o Cerro, e temos o Vila Real que está nas primeiras colocações, está na 3ª colocação aí da La Liga, lutando ponto a ponto com Barcelona e Real Madrid, enfrentando a equipe do Valência, ok? Vila Real jogando fora de casa, e a gente fez uma duplinha com esses 2 jogos. Pro jogo do Liverpool versus Cerro é gols, os últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over e meio, e o Liverpool marcou em todos os jogos aí, é jogo para gols. A gente vai buscar o over 1,5, não tenho o que falar nessa partida do Peñarol, na verdade, Peñarol, tô confundindo com o Liverpool, do Peñarol aí, todos bateram o over 1,5, cara, isso mesmo, tá jogo para gols, principalmente que o Peñarol fora de casa vem marcando bastante, vem vencendo bastante jogos. Peñarol tá 5 vitórias seguidas, pelo que eu lembro, fora de casa, então isso é muito bom pra gente. E o jogo do Valência e Vila Real, a gente pegou os mercados mais simples, apesar do Vila Real ser favorito por essa partida, ele poderia sim marcar um golzinho contra a equipe do Valência, a gente vai buscar um golzinho, independente de quem seja, e o mercado desfavorável, mercado de cartões, para ambos receber um cartões. Os últimos confrontos entre eles vem saindo bastante cartões, teve jogos que saiu 6, 7 cartões aí, e a gente vai buscar essa linha, ok? Então vamos lá, jogo do Cerro versus Peñarol Montevideo, para sair o over 1,5, sair 2 gols na partida, e o jogo do Valência e Vila Real, os mercados mais simples possíveis, para sair um golzinho, independente de quem seja, e ambos receber um cartãozinho. Juntando esses 2 jogos, a gente fechou um bilhete, uma duplinha com odd 1.54, bem legal, bem favorável, gostei, hein? Agora vamos ver os placares exatos. Pro jogo do Peñarol, ele é favorito a vencer, por isso eu vou de vitória do Peñarol por 2-0, para vencer por 2 golzinhos e não tomar nenhum da equipe do Cerro. E o jogo do Vila Real e Valência tá com cara de empate, hein? Apesar do Vila Real vir muito bem aí, fora de casa nos últimos jogos ele deu uma oscilada, por isso que eu vou de empate de 1-1 entre Vila Real e Valência. Então anota aí os placares exatos, pois a gente vem acertando muitos placares exatos, coisa boa. Anota aí, Peñarol 2-0 no Cerro e Vila Real e Valência 1-1, jogo para ser empate, ok? Bilhetinho com odd 1.54, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando, a gente tem 2 jogos de 2 super favoritos aí para esse sábado. Temos a equipe do Benfica enfrentando o Aroca e temos o Al Nassr enfrentando o Al Ain. Cara, que coisa boa, hein? Que coisa boa. A equipe do Al Nassr que não tá de brincadeira, 100% de aproveitamento em 5 jogos, 5 vitórias, cara. O time tá com 15 pontos aí, muitos gols marcados e poucos gols sofridos. Cristiano
Cristiano Ronaldo fazendo a boa aí na Liga Saudita. E o mais legal é que os últimos 5 confrontos entre Al Nassr e Aizen, esse Al Aizen, todos bateram a linha de over 2,5, tendo goleada aí por equipe do Al Nassr. Então o Al Nassr não pega leve com essa equipe do Al Aizen. E a gente vai buscar essa linha de vitória e gols aí, ok? E o jogo do Benfica e Arouca também, Benfica aí não vem pegando leve com Arouca. Últimos 5 jogos todos bateram a linha de over 1,5, tendo 4 vitórias do Benfica e um empate de 2-2 mais recentemente. É jogo para gols. E o que a gente pegou? Eu poderia pegar a vitória seca do Benfica e do Al Nassr, mas eu peguei gols aí. Peguei o over 1,5 gols para a equipe do Benfica, para o Benfica meter 2 gols no Arouca. Então mesmo que aconteça do Benfica perder por 3-2 ou empatar 2-2, a gente garante o win. E a mesma coisa no jogo do Al Nassr e Al Aizen, para o Al Nassr meter 2 gols aí. Todos os últimos 5 jogos essa linha bateu tranquilamente, tendo várias goleadas aí do Al Nassr. Então anota aí, over 1,5 gols para a equipe da casa, para o Benfica meter 2 gols no Arouca, e over 1,5 para a equipe visitante, para o Al Nassr meter 2 gols no Al Aizen. Bilhete com odd 1,53. Agora vamos os placares exatos. O jogo do Benfica e Arouca tá com cara de 3-0. Vamos de 3-0 aí Benfica sobre a equipe do Arouca. E o jogo do Al Aizen e Al Nassr, vamos de 4-0 aí a equipe do Al Nassr para golear fora de casa, hein? Bilhetinho com odd 1,53, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Pelo Brasileirão Série A, temos o Bahia jogando fora de casa contra o São Paulo, jogo bem interessante, onde não temos favorito, pois tanto o Bahia quanto o São Paulo pode vencer, pois o São Paulo não vem numa boa fase, o Bahia fora de casa também não vem tão bem, mas jogando em casa vem dando trabalho, vem vencendo jogos, então tudo pode acontecer nessa partida entre Bahia e São Paulo, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer um bilhetinho. Então vamos lá, pro jogo do São Paulo e do Bahia, os mercados mais interessantes são um golzinho, independente de quem seja, e um mercado que eu achei bem interessante é finalização pro Bahia. Mesmo jogando fora de casa, o Bahia consegue finalizar bastante. A média tá entre 9, 10 ou 11 finalizações fora de casa. Nos últimos jogos aqui contra Flamengo, jogou em casa contra o Palmeiras, mas teve outros jogos fora de casa aí, onde ele conseguiu pelo menos finalizar 10 vezes aí, cara. Isso é muito bom pra gente. A casa tá colocando 10 finalizações do Bahia com odd de 1,50, 1,72 eu acho. Então tá muito legal. É uma linha que dá sim pra gente buscar. Só que eu reduzi um pouquinho essa linha, pois eu utilizei o mercado de gols também. Então ficou um bilhete bem razoável aí. Jogo do Bahia e do São Paulo, peguei para sair um golzinho, independente de quem seja, e pro Bahia meter pelo menos 9 finalizações aí na partida, ok? Bilhete com odd 1,53, bem legal. Agora o placar exato é complicado. Tanto o Bahia quanto o São Paulo pode vencer. São Paulo em casa não vence há 3 jogos, o Bahia fora de casa não vem tão bem, então é complicado. Eu poderia buscar uma vitória do Bahia por 1-0, ou uma vitória do São Paulo por 1-0, ou empate de 1-1. Só que nesse caso eu vou arriscar uma vitória do São Paulo por 1-0, ok? Então dá para buscar isso aí. Vou buscar o mando de campo no caso, vou aproveitar que o São Paulo vai jogar em casa. Se fosse na Fonte Nova, claramente eu ia buscar a vitória do Bahia por 2-1, 1-0, 2-0. Bahia é favorito jogando em casa, só que fora de casa não vem tão bem. Então vamos lá, bilhetinho com odd 1,53, um golzinho independente de quem seja e 9 finalizações do Bahia. E o placar exato vou arriscar pro São Paulo. Esse placar exato do jogo do Bahia é muito difícil acertar, cara, não sei porquê. Os dois times não vêm tão bem. Vou buscar 1-0 São Paulo para vencer jogando em casa aí no Morumbi contra a equipe do Bahia, ok? Então bilhetinho bem favorável, bem legal, só que o placar exato tá difícil, mas dá sim pra gente buscar esse win. Continuando pelo Brasileirão, temos o Vitória enfrentando a equipe do Corinthians e temos o Fortaleza enfrentando o Flamengo. Vitória jogando em casa contra o Corinthians. Vitória que fez algo bizarro, conseguiu vencer o Santos lá na Vila e embolou tudo, cara. Se eu falei que se o Vitória vencesse aquele jogo, o bicho ia pegar, empatou 31-31 com o Santos. Então, Vitória
tá quase fora da zona, só depende dele aí, cara. 31-31 com o Santos. Ele só tá na zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. Aí Atlético Mineiro, Internacional, que tava um pouquinho distante, entrou na briga também. Eles também correm risco, ok? Então é complicada a situação dessas equipes aí. E o Vitória vai jogar em casa contra o Corinthians. O Vitória precisa vencer, jogando em casa dá muito trabalho, mas a gente não vai buscar essa questão de favoritismo em gols pro Vitória. Vamos buscar um golzinho, independente de quem seja, mas acredito sim que o Vitória possa marcar contra o Corinthians. Nos últimos 5 jogos em casa, Vitória marcou em 4. O único jogo que ele não marcou, ele perdeu por 1-0. Não me recordo de quem contra quem foi, ok? Não me recordo qual time venceu o Vitória por 1-0, mas só sei que dá sim pro Vitória marcar contra o Corinthians. Mas nesse caso a gente vai ficar de fora. Vamos buscar um golzinho independente de quem seja. Agora sim a gente vai buscar o mercado a favor da equipe da casa. Vamos buscar pro Vitória finalizar 4 vezes no primeiro tempo. Todos os últimos 5 jogos ele jogando em casa, essa linha bateu tranquilamente. Então anota aí, um golzinho independente de quem seja e 4 finalizações no primeiro tempo Vitória. E o jogo do Flamengo contra a equipe do Fortaleza, para sair 2 escanteios aí no primeiro tempo e pro Flamengo finalizar 4 vezes aí no primeiro tempo. Essa linha vem batendo tranquilamente também, ok? Juntando esses 2 jogos, temos um bilhete com odd 1.50, bem legal e bem favorável. Agora bora pros placares exatos. Como é um jogo difícil, o Corinthians vai jogar fora de casa. O Corinthians conseguiu vencer 2 jogos nos últimos 5 fora de casa por 1-0, e o Vitória em casa vem até que bem, conseguiu vitórias importantíssimas, cara. Vitórias importantíssimas aí, venceu o clássico contra o Ceará, venceu em casa aí a equipe do Atlético Mineiro. Então Vitória conseguiu feitos aí muito bom, e isso pode ajudar aí no finalzinho do campeonato ele conseguir se livrar. Então por isso que eu vou buscar uma vitória de 1-0 pro Vitória. Isso mesmo, o Vitória vencer a equipe do Corinthians por 1-0, e o jogo do Flamengo e Fortaleza tá com cara de 2-0 Flamengo, ok? Do bilhetinho com odd 1.50. Anota aí, 1-0 Vitória contra o Corinthians, e Flamengo e Fortaleza 2-0 Flamengo, para vencer sem tomar gols da equipe do Fortaleza. Bilhetinho bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando os palpites, a Atalanta vai jogar fora de casa contra a Cremonese pela Liga Italiana. Por esse jogo vamos de fora marca e placar exato 2-1 Atalanta. O Como vai enfrentar o Parma. Para esse jogo vamos de fora marca e placar exato 1-0 Como. A equipe do Middlesbrough vai enfrentar o Hexham pela Championship. Vamos de casa marca e placar exato 2-0 Middlesbrough. O Coventry vai enfrentar o Waterford. Por esse jogo vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Coventry. A equipe do Newcastle vai enfrentar o Fulham pela Premier League. Vamos de gol antes dos 80 minutos e placar exato 1-1. A equipe do Linz vai enfrentar o Olympique de Marseille pela Ligue 1. Vamos de gol antes dos 80 minutos e placar exato 2-1 Marseille. A equipe do Mônaco vai enfrentar o Toulouse. Vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Mônaco contra o Toulouse. A equipe do Atlético Bilbao vai enfrentar o Getafe pela La Liga. Vamos de casa marca e o placar exato 1-0 Atlético Bilbao. A equipe do Bucaramanga vai enfrentar o Laneiros pela Liga Colombiana. Vamos de casa marca e placar exato 2-1 Bucaramanga. A equipe do Tolima vai enfrentar o Deportivo Cali. Vamos de casa marca e o placar exato 1-0 Tolima. A equipe do La Serena vai enfrentar o Audax Italiano pela Liga Chilena. Vamos de over 1,5 gols e placar exato 2-1 Audax Italiano. O Achipato vai enfrentar o Deportes Iquique. Vamos de gol antes dos 80 minutos e placar exato 1-1. A equipe do Criciúma vai enfrentar o Goiás pela Série B. Vamos de casa marca e placar exato 1-0 Criciúma. A equipe do Paysandu vai enfrentar o Avaí. Vamos de over 2,5 cartões e placar exato jogo para ser empate. Vamos de 1-1. A equipe do Volta Redonda vai receber o Coritiba. Vamos de over 2,5 cartões na partida e placar exato 1-0 Coritiba. O Atlético vai receber o América Mineiro. Vamos de over 2,5 cartões e placar exato 1-1.
1. A equipe do Sport vai receber o Mirassol pelo Brasileirão Série A. Vamos de under 3,5 e placa exato 1-0 Mirassol. O Fluminense vai receber o Internacional. Vamos de casa marca e o placa exato 2-1 Fluminense. A equipe do Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Ceará. Vamos de casa marca e placa exato 1-0 Atlético Mineiro. O Gente vai receber o Liège pela Liga da Bélgica. Vamos de casa marca e o placa exato 3-1 Gente. A equipe do Borussia Dortmund vai enfrentar o Köln pela Liga Alemã. Vamos de casa marca e placa exato 3-1 Borussia Dortmund. O Bayern de Munique vai jogar fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach. Vamos de fora marca e placa exato 4-0 Bayern de Munique. O Frankfurt vai jogar em casa contra o CT Pauli. Vamos de casa marca e placa exato 2-1 Frankfurt. A equipe do Augsburg vai enfrentar o RB Leipzig e para esse jogo o RB Leipzig é favorito, por isso vamos de fora marca e placa exato 1-0 RB Leipzig. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois tem vídeo todos os dias com bilhetes e palpites para vocês, hein? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família!